Diga glória a Deus, em nome de Jesus. Ainda dá tempo, Deus, a honrar minha fé, em nome de Jesus. Isso, vai falando com Deus, vai orando. Isso, vai falando, vai suplicando a Deus agora, em nome de Jesus. Aleluias. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus, vence o mal, vence o mal. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa? Quem tem promessas de Deus, vence o mal. Então fale com Deus agora e diga: eu tenho, Deus, eu creio, eu tenho promessa na minha vida, e por causa dessa promessa, diga: eu verei o mover de Deus. Por causa dessa promessa, meu Deus, eu verei o teu agir. Fale com Deus agora, faça a sua oração, vai buscando, fale com Deus. Isso, vai orando, meu irmão. Minha irmã, vai buscando a presença dele. Isso, dizendo: Senhor, eu creio, Pai. Isso, eu creio que a tua presença, Pai, já se faz em nosso meio. De que o Senhor vai agir hoje na minha vida. Isso, de que o Senhor, meu Pai, vai falar ao meu coração. Poderoso. Isso, diga: eu creio que o Senhor é poderoso para fazer tudo, muito mais. Abraão cria. Isso, que ele era poderoso para ressuscitar dos mortos. Isso, em nome de Jesus. Vai ter ressurreição também. Isso, em nome de Jesus. Poderoso Deus, ele é poderoso para fazer mais, infinitamente mais. É verdade, meus irmãos, ele faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Diga: eu creio, Jesus, e o Senhor vai operar em nome de Jesus. E quem crê, diga: glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, hoje e sempre, para a glória do Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos aplaudir Jesus, meus irmãos, vamos bem forte. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem essa de Deus não morre não desiste não, e tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, e tem a fé de Abraão. Vamos aplaudir Jesus. Graças a Deus, amém, irmãos? Pode sentar, que bom, né, meus irmãos? Nós estamos nessa fé, amém, essa fé bonita. E hoje chegamos à última Santa Ceia do ano de 2025, né? Um dia desse eu estava fazendo com vocês a Santa Ceia de fevereiro de 2025. Eu cheguei em fevereiro, né? Eu cheguei no primeiro domingo aqui em fevereiro, aí no outro domingo era a Santa Ceia. Amém, irmãos? Quer dizer, amém? E hoje já estamos na última, né, pessoal? Passou muito rápido, amém? Janeiro já faz 11 meses e fevereiro é um ano, né? Glória a Deus, amém? Vamos passar a lição, em nome de Jesus. Essa é a lição número 10 do nosso estudo do Ainda Dá Tempo na Fé de Abraão. E essa é a nossa lição número 10. Vamos nos fortalecer, vamos aprender mais de Deus, em nome de Jesus, amém? Caso você tenha a Bíblia, né? Caso você tenha, pastor, eu tenho Bíblia, eu trouxe minha Bíblia, né? Amém? Que é muito bom. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 4 e versículo 20, amém? Romanos 4, verso 20, amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Deus abençoe o irmão Joel, estava na missão, viu, irmãos? Glória a Deus, viu? São irmãos que se dedicam a ajudar as pessoas, a trazer a igreja. Glória a Deus, Deus abençoe, amém, irmão? Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que mais? Em nome de Jesus, pode pegar a sua lição de hoje. Deus abençoe. Amém? Bom, agora, meus irmãos, vamos então o texto, né? Vamos fazer uma pequena leitura do título do nosso estudo. Que diz assim, ó: estudo do Ainda Dá Tempo na Fé de Abraão, lição número 10. E o tema é: fique na promessa. É Romanos 4, verso 20.
que diz assim, pessoal, vamos ler? Na lição de hoje, veremos que um dos segredos de Abraão permanecer firme até receber o milagre, foi exatamente este: ele ficou na promessa. Então hoje eu quero falar com a igreja sobre o ficar na promessa. Porque agora, meus irmãos, que a gente chegou, vamos ver, hoje é a reta final do propósito, não é nem que é a reta final, hoje é o pontapé inicial, porque ainda dá tempo, né? O ano ainda não acabou, aí até o final desse ano, irmão, a bênção vai chegar. Diga amém, irmãos. Em nome de quem? Em nome de Jesus, amém? Só que a gente vê, meus irmãos, um dos segredos de Abraão ter enfraquecido é ficar na promessa. Eu preciso ficar na promessa, você precisa ficar na promessa, nós precisamos ficar na promessa. Então vamos ver isso aqui, ó. Vamos ler um pouco mais, ó. Ele não olhou para o tempo, não olhou para o corpo enfraquecido. Lembra que Abraão veio ter o filho dele, a promessa, com quantos anos? 100 anos, né? É muito tempo. Sara, que era a esposa dele, tinha 90 anos. Imagina a mulher com 90 anos para dar luz. Amém, irmão? É complicado ou não é? É quase impossível. Você já foi na maternidade e já viu uma mulher de 90 anos dando à luz? Né? É quase impossível, irmão. Mas Deus operou, diga amém. Diga, Deus operou, amém? Mas não foi da noite para o dia. Não foi como estalar de dedo, irmão. Foi um processo, né? Foi um processo. O que não deixou ele enfraquecer? O ficar na promessa. Continua no estudo aqui, ó. Ele não olhou para o tempo, não olhou para o corpo enfraquecido, não olhou para Sara, não olhou para as impossibilidades. Ele olhou somente para o que Deus havia, o que, irmãos? Havia dito. Vamos ler o que? Veja, vamos ler o texto de Romanos 4, versículo 20. Olha aonde Abraão estava firmado. Observe comigo, leia comigo, vamos lá. Romanos 4, 20. O que está escrito aí? E não duvidou de quê? Da promessa de Deus. Por o que, irmãos? Por incredulidade. Mas ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Amém, meus irmãos? Então o texto está dizendo aqui que Abraão se apegou à promessa. Volta para o início. Olha lá. Ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Ou seja, Abraão, ele se manteve na promessa. Amém, meus irmãos? E não deixou a incredulidade, meus irmãos, dominar ele. Amém? Ou seja, foi isso que o fortaleceu. Ele se manteve na promessa, sempre dando glória a quem? Dando glória a quem? A Deus. Estava difícil, estava complicado. Mas lá estava Abraão dando glórias a quem? A Deus. Amém, irmãos? Qual é a sua luta? Qual é a sua maior dificuldade? Como é que está a sua situação? Vai dando glória a Deus, confiando que a promessa vai se cumprir. Aí eu coloquei mais assim, vamos lá. E é isso que Deus está nos ensinando. Ainda dá tempo para quem permanece na promessa. Amém, meus irmãos? O que é que Deus está nos ensinando, irmãos? Ainda dá tempo para quem? Para quem permanece na promessa. Se sair da promessa, esquece, pessoal. Esquece, porque Deus não abençoa quem sai da promessa. Fica na promessa. Vamos continuar mais aqui adiante. Vamos lá. Abraão não duvidou da promessa. Lembra? Vamos voltar aqui agora para o estudo. Vamos lá. A Bíblia diz que Abraão não duvidou, mesmo quando tudo parecia contrário. Por quê? Porque ele estava firmado no que Deus disse, não no que os olhos viam. Segundo aos Coríntios 5, 7, nos ensina que o crente vive pela fé e não pelo que vê. Vamos ler? Olha lá. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Vamos lá? Deixa eu dar um minutinho para você marcar aí na sua Bíblia. Segundo aos Coríntios 5, 7. Nos ensina assim, irmãos. Olha lá. Porque andamos por fé e não pelo que, irmãos? E não por vista. Amém? Quem quer ser abençoado tem que andar por fé. Mas, gente, fé tem que estar apoiada em alguma coisa. Não existe fé sem nada, sem apoio em nada. Não, sua fé é que nem quando, às vezes, irmão que evangeliza, vai me informar isso também, amém? Quando a gente está evangelizando, a gente encontra muita gente que fala assim, eu tenho muita fé em Deus.
Mas quando você vai ver o motivo da fé dela em Deus, não tem base. Não tem base, não tem conhecimento, não tem entendimento. Fé tem que ter uma base, e a base é a palavra, é a promessa. Diga amém, irmãos. Amém? Você tem que ter essa base. É isso que nos faz nos manter firme até o fim. Quem está entendendo, irmãos? É se manter na base, na promessa. Então, uma fé sem base não é fé. É qualquer outra coisa, é emoção, é alguma coisa, mas não é fé. A verdadeira fé tem uma base. E aí o apóstolo Paulo diz à igreja de Coríntios: porque andamos por fé e não por vista. Abraão andou pela fé. Porque, meus irmãos, eu diria para você, nós ainda temos uma vantagem, uma grande vantagem frente a Abraão. Porque Abraão, irmãos, quem Abraão viu? Quem foi que Abraão viu como exemplo? Quem foi que Abraão teve de exemplo? Ah, pastor, Abraão viu Moisés abrir o mar, né? Viu não, pessoal. Abraão foi antes de Moisés. Amém, irmão? Abraão viu o fogo descer do céu, ele ia orar e o fogo descer. Foi isso? Não, ele não viu nada disso, pessoal. Abraão, gente, só tem uma promessa, ele só tem a promessa. Diga amém, irmãos. Então ele disse: eu vou seguir nessa promessa que Deus me deu e ela vai se cumprir. Diga amém. Volta para o estudo, vamos lá. Quem vive de promessa não se abala. Entenda, quem vive de promessa, da promessa de Deus, né? É bom deixar claro, né? Quem vive de promessa não se abala com o cenário. A dúvida enfraquece, mas a promessa fortalece. Diga amém, irmãos. Amém? Continua. Milagres acontecem para quem permanece no que Deus o quê? Falou. Amém? Vamos ver o que Deus falou. O que Jesus falou para nós sobre a importância de permanecer na palavra, na promessa. Vamos lá, leia comigo. João 15, versículo 7. O que está escrito? Se vós estiverdes em quem? Em mim, disse Jesus. E as minhas o quê? Achar? Deixa o pessoal achar, porque eu espero um pouquinho. Cadê os obreiros para ajudar? Os obreiros ajudam o povo a achar na Bíblia, né? O povo ler, marcar na Bíblia é bom, né, pessoal? Glória a Deus. Vamos lá. João 15, 7. Amém? Se vós estiverdes em quem? Em mim. Vai achando que eu estou comentando aqui. E as minhas palavras estiverem em vós. Ó, as minhas palavras. O que vai acontecer? Continua. Pedireis tudo o que quiserdes e vos será o que, gente? Vos será feito. Abraão pediu para ser o quê? Pai, né? Ele pediu a Deus? E Deus falou: você vai ser pai. E não vai ser pai de uma pequena nação, não, de uma numerosa nação. Diga amém. Amém, meus irmãos? Mas, para que ele realizasse esse sonho, ele tinha que ficar na promessa. Porque tudo que você quer de Deus, irmão, está aqui, ó. Está na palavra. Diga assim comigo: tudo que eu quero de Deus está na palavra. Aqui estão as promessas. São mais de 8.000 promessas de Deus aqui. Amém, irmãos? Mais de 8.000. Confia. Confie em cada uma dessas promessas. Diga amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Se tiver em você a palavra de Deus e você estiver firme na promessa, tudo que você vai pedir a Deus aqui hoje no altar, você vai se voltar de Deus aqui hoje. Amém? Vai pedir a Deus aqui na Santa Ceia. Amém, irmãos? Você vai alcançar. Diga amém. Glória a Deus. Volta para o estudo. Vamos lá. Agora, nesse próximo tópico aqui, ó. Quem fica na promessa é fortalecido na fé. Quando você vê uma pessoa enfraquecer na fé, irmãos, é porque saiu da promessa. Ela saiu, a promessa fala uma coisa, mas não é bem assim, né? Aí espera, parece que não chega. Quer dizer, saiu da promessa. Amém, irmão? Que quem fica na promessa, amém, olha lá, é fortalecido na fé. Continua. Romanos 4,20 afirma que Abraão foi fortalecido aonde? Na fé. E isso significa que a fé dele cresceu. Enquanto ele permaneceu, o que, irmãos? Crendo. Enquanto ele foi crendo na promessa, a fé dele foi o quê? Foi aumentando. Diga amém. Continua, pessoal. Vamos lá. Então a fé cresce quando nos lembramos do que Deus diz. A promessa de Deus alimenta a nossa fé. A fé não depende das circunstâncias, depende da palavra. A fé de Abraão não ficou forte depois do milagre. Ela ficou forte
antes do milagre. Isso aqui é importante frisar, meus irmãos. Amém? A fé dele ficou forte antes. Não, pastor, quando aconteceu o milagre, é que a minha fé vai aumentar. Não, sua fé tem que crescer agora. A fé verdadeira, irmão, ela cresce antes do milagre acontecer. Ela já vai crescendo, porque ela está alicerçada na promessa. Vamos continuar aqui, ó. Vamos repetir essa parte aqui, ó. Vamos lá. Então a fé de Abraão não ficou forte depois do milagre. Ela ficou forte antes do milagre, porque ele permaneceu aonde? Na promessa. Vamos voltar para Romanos 4, 20 e 21. A gente leu o versículo 20, não foi? Mas eu vou ler completo, tá, pessoal? Vamos ler na tela que já lemos o versículo, né? Vamos lá. Olha o que a Bíblia fala. Eu vou ler o 20 e versículo 21 agora. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Incredulidade é falta de fé. Mas foi fortificado na fé, dando glória a quem? A Deus. Agora bota o versículo 21, olha lá. Estando ele o quê? Certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Essa era a fé de Abraão. Ele tinha certeza que o que Deus tinha prometido, ele ia cumprir. Amém, meus irmãos? Essa tem que ser a minha fé, a sua fé cada dia. Venha o que vier, haja o que houver, diga Deus proverá, diga Deus vai abençoar, amém, meus irmãos, dê glória a Deus, mas fique certo, irmãos, se você serve a Deus, se você é fiel a Deus, fique certo, a vitória é sua, e ninguém toma, diga amém, meus irmãos, fique certo disso. Essa era a certeza de Abraão, por isso a fé dele crescia. A fé dele não crescia ou cresceu por causa que ele viu o milagre, não, gente, a fé dele cresceu antes do milagre, porque já vivia a fé nas promessas antes, diga amém, meus irmãos, volta para o estudo, vamos lá. Agora, quem fica na promessa dá glória a Deus. Outro ponto aqui, ó. Vamos lá, terceiro ponto, quem fica na promessa dá glória a Deus. O texto ainda diz, dando glória a Deus. Isso significa que ele glorificou antes de quê, irmãos? Antes de ver. Lembra que a fé verdadeira é aquela que crê antes de ver. Se eu preciso ver para poder crer, então isso não é fé. Isso não é fé. A verdadeira fé é aquela que a pessoa crê antes de ver. Diga amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Essa é a verdadeira fé, pessoal. E tem mais aqui, ó. Vamos lá. Amém? Então o texto ainda diz que dando glória a Deus, isso significa que ele glorificou a Deus antes de ver. Ele louvou antes de receber. Pastor, quando eu receber, aí sim eu vou louvar. Não, tá errado. Eu tenho que louvar agora. Diga amém, meus irmãos. Quem está entendendo, pessoal, até aqui? Está compreendendo? Eu tenho que louvar agora, é agora. Mas agora eu estou difícil, pastor. Agora, talvez até para que o meu voto hoje, só Deus sabe a dificuldade que está, pastor. Mas não importa, gente. Agora é a hora de verdadeiramente, quem crê, louvar, irmãos. Amém? Então ele glorificou antes de ver, ele louvou antes de receber, ele adorou antes do cumprimento. Quem está firme na promessa não espera acontecer para agradecer. Agradece porque sabe que vai acontecer. Pegou a visão aí? Vamos repetir essa parte final aqui, ó. Ó a visão, pessoal, isso aqui é muito forte. Vamos lá. Ó, quem está firme na promessa não espera acontecer para agradecer. Agradece porque sabe que vai acontecer. Entendeu a diferença agora da verdadeira fé, da fé real e da fé emocional? A fé emocional, se acontece mais alguma coisa, agora sim, agora tá bom. Se não acontecer nada, fica assim, murcho. Não, irmão. A fé real, a fé verdadeira, bíblica, agradece antes de acontecer, já louva antes de acontecer, já glorifica antes de acontecer. Pastor, ainda não vi a cura não, mas pode louvar, porque você já está curado em nome de Jesus. Amém? Pastor, ainda não vi meu filho que estava perturbado, transformado, não. Você, meu irmão, já louva, pode louvar, porque ele ainda vai se libertar em nome de Jesus. Amém? Pastor, minha casa ainda tem um monte de gente perdido, todo mundo ainda está no engano, pastor. Mas louve a Deus, porque Deus vai fazer a obra. Amém? A obra vai se completar.
Diga graças a Deus, irmãos. Amém, irmão? Mas quem crê, né? Olha aqui, quem é firme na promessa, ele não espera acontecer para agradecer. Agradece porque sabe que vai acontecer. Amém, meus irmãos? Já pode hoje agradecer. Hoje, pessoal, quando você subir aqui ao altar de Deus e receber a ceia, você tem que, meus irmãos, subir com muita gratidão. Amém? As ofertas, os votos, tudo que for fazer aqui hoje tem que ser feito com muita gratidão de alguém que tem certeza que a promessa não falha. Diga amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Continua. Vamos lá. Voltando aqui. Exemplos bíblicos de quem ficou na promessa e venceu. Vamos lá. Eu separei aqui pelo menos 5 exemplos. Vamos lá. Todos eles eu vou ler rapidinho, tá, pessoal? Para a gente não demorar muito. Primeiro exemplo. Josué e Caleb ficaram na promessa da terra, mesmo quando a multidão duvidou. Vamos ler Números 14, versículo 6. Vamos lá? Números 14, versículo 6, gente. Só para você entender o contexto, o Josué e Caleb eram um dos 12 espias de Israel. Foram mandados por Moisés para espiar a terra, para ver se a terra que Deus tinha falado era real mesmo, né? Eles foram lá para olhar a terra. E de fato, a Bíblia diz que eles conferiram, os 12 concordaram que era terra boa, que manava leite e mel. Todos comprovaram isso, irmão. Só que lá tinha gigantes, lá tinha inimigos, lá tinha grandes exércitos, lá tinha cidades grandes, muralhadas, bem muradas. Amém? Então, meus irmãos, mediante esse tanto de inimigo, dos 12 que foram olhar a terra, 10 disseram: a gente não tem como vencer esse povo, não. A gente não tem como na posse dessa terra, não. Essa terra é boa, é tudo isso que Deus falou mesmo, mas é uma terra que já está habitada. Tem muita gente lá, como é que já vence esse povo todo? Amém? Mas Josué e Caleb estavam na promessa, e então eles responderam assim. Olha o versículo 6, vamos ler. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito, muito boa. Se o Senhor se agradar de quem? De nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Então somente eles disseram: não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. E retirou-se deles seu amparo, e o Senhor é conosco, não que, irmãos, não os temais. Diga graças a Deus, amém? Olha as palavras de Josué e Caleb, tá vendo, irmão? Vamos temer não, gente, vamos subir. Se Deus se agradar de nós, Ele vai nos colocar nessa terra. Olha como é bacana a visão de quem está na promessa, né? Se Deus se agradar da nossa fé nele, confiança, Ele é que vai nos colocar na terra que manda leite e mel. Amém, meus irmãos? Agora a gente não pode ser rebelde. O que a gente não pode é sair da promessa. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que a multidão, depois você pode ler depois, o versículo 10 diz, então disse toda a congregação que os apedrejassem. Eles estavam falando de vitória. Deus vai abençoar, gente, Deus vai dar vitória. Sabe o que os outros 10, que era a maioria, falaram? Eles estão tudo doido, pega a pedra aí, vamos matar esses doidos, vamos lá. Quer dizer, para eles, o fato deles ficar na promessa era loucura. Esses caras estão loucos. Ficar na promessa dessa que Deus vai abençoar, que eles vão entrar na terra que manda leite e mel. Que conversa é essa? Eu vi gigante lá, eu vi muralhas, né? Ele viu as muralhas de Jericó, gigante. Aí, meu irmão, as muralhas caíram. Ou não caíram? Não caíram, irmão? Não caiu as muralhas? Irmão, diante de quem está na promessa, de quem está firme na promessa, a muralha cai, pessoal. Diga, as muralhas vão cair, diga amém. Deus vai abençoar, ainda dá tempo, gente. Em nome de quem? Em nome de Jesus, o ano acabou ainda não. Diga comigo, ainda dá tempo. Agora você não pode sair da promessa. Olha o que Deus falou para Moisés sobre aqueles que saíram da promessa. Vai para o versículo 24, ou 23. Pula para o 23, deixa eu marcar aqui, Bota o 23 agora aí, Manuel. Colocou? Colocou, olha lá. Olha o que Deus falou para Moisés sobre aqueles que quiseram apedrejar Josué e Caleb, que foram rebeldes, né, irmão? Saíram da promessa. Olha o que Deus falou. Deus disse assim, não verão a terra
de que a seus pais o quê? Jurei. Ô pastor, Deus jurou e agora Deus não ia colocar o povo lá? Sim. Porque Deus jurou, irmãos, que ia abençoar a quem ficasse na promessa. Aqueles 10 espias não entraram não. Porque saíram da promessa. Isso eu jurei. Mas não vou entrar, não vou colocar isso não. Ô Moisés, a vida daqueles incrédulos lá, aqueles que duvidaram da minha promessa, diz para eles que eles não vão entrar não. Amém, meus irmãos? Por quê? Aí ele fala aqui, ó, não verão a terra. Amém? Qual é o versículo? Qual é o próximo? Mais adiante, Manuel. Olha lá, continua. Olha. Aí deu 23 ainda. E até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Quem duvida, meu irmão, não participa da bênção. Quem sai da promessa não participa do milagre, pessoal. Pode estar muito difícil a sua situação familiar, financeira, saúde, mas nunca sai da promessa de Deus. Nunca deixe ela. Amém, irmão? Nunca deixe. Senão, meus irmãos, você perde a bênção. Mesmo que Deus tenha jurado. Pastor, mas Deus jurou. Ele falou, irmãos. Mas ele falou para quem crê. A partir do momento que você deixa de crer, você está saindo da promessa. Não faça isso. Agora, olha o que Deus falou de Josué e Caleb. Olha lá. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra que entrou. E ele disse mais, e a sua semente, sua família, né? A descendência, a possuirá em herança. Diga graças a Deus. Amém, meus irmãos? Gente, fica na promessa, não sai não. Não sai não, pessoal, tu vai vencer. Amém? Ô pastor, às vezes a luta é grande, acontece tanta coisa, desanima um pouco, né? Acontece muitas coisas mesmo, mas é para te tirar da promessa. Não saia não, fica na promessa. Amém, meus irmãos? Ainda dá tempo, não acabou não. Amém? O ano não acabou, dá tempo ainda. Amém, meus irmãos? E quando acabar o outro, pode ter certeza, eu digo para você sem medo de errar, você vai entrar em 2026 com as bênçãos nas mãos. Diga graças a Deus. Quem crê nisso, diga eu creio. Glória a Deus, irmão. Vamos para o segundo exemplo de quem ficou na promessa. Ana. Falando de Ana um pouquinho. Ana permaneceu na palavra dada por Eli. Volta para o estudo, viu, pessoal? Ana permaneceu na palavra dada por Eli, que era o sacerdote, né? E ele disse para ela, o Deus de Israel te conceda a petição, né? Está em 1 Samuel 1, 17 ao 20. Para quem não conhece a história de Ana, eu vou só falar um pouquinho. Ana era estéril, amém? O sonho dela era ser mãe, não conseguia, não podia, mas ela faz um voto com quem? Com Deus. Só que ela faz o voto, irmãos, e ela continua orando, perseverando, orando, naquela ansiedade, orando. Aí Eli veio, o que você está falando assim, não sai som da sua boca, você está só falando. Ela disse, não, é porque eu sou mulher atribulada de espírito. Eu não bebi vinho, nem bebida forte, eu estou falando por causa das minhas angústias, amém? Aí ele falou assim para ela assim, ó, olha, que o Deus de Israel conceda a tua petição. Quando ele falou isso, aquela mulher ficou em paz. Aliás, primeiro ele falou assim, fique em paz. Vamos ler o texto para você ver. 1 Samuel 17, 1:17. Então respondeu Eli e disse, vai em paz. Porque ela já tinha feito o voto, entenda. Ela já tinha feito o voto, mas ela continuou, sabe, assim naquela ansiedade ainda, sabe? Ela fez o voto e continuou orando. Aí ele percebeu, peraí, Deus mandou te entregar isso aqui, ó. Vai em paz. E o que mais? 18. E o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Amém, meus irmãos? Ou seja, fique em paz, porque o Deus de Israel vai conceder a você o que você está pedindo. Amém? Você não fez o voto? Ela já tinha feito o voto com Deus já, irmãos. Agora ela tem que ficar em paz. Pastor, como é que eu sei que eu estou na promessa? É se você tem paz. Se na luta você tem paz, você está na promessa. Se na luta você fica numa aflição, desespero, não dorme à noite, meu Deus do céu, minha vida acabou, você saiu da promessa. Quem está na promessa tem paz. Amém, meus irmãos? Paz com Deus, paz de espírito, diga amém. Amém, meus irmãos? Isso está na promessa, meus irmãos. Dali em diante, vamos ver se ela ficou em paz. 18, ó. E disse ela, achei a tua serva graça aos teus olhos? Assim a mulher se foi seu caminho e comeu. Ela não comia, passou a comer. E o seu semblante já não era o que, irmãos? Triste. Ela pegou aquela palavra de Eli e disse, eu vou ficar com essa promessa. Eu vou ficar com essa palavra que Deus já me ouviu. Eu vou ficar em paz. Ele já me ouviu, eu vou ficar em
paz. Ele já me ouviu. Eu fiz meu voto com ele já sabe meu voto. Se ele me der, eu vou dar o Samuel para o Senhor. Pronto, ficou em paz. O final você sabe. A mulher que era estéril passou a ser mãe de 7 filhos. Diga graças a Deus. Deus abençoe ela. Amém, irmãos? Terceiro exemplo de quem se firmou na promessa, Davi. Olha lá, falando de Davi agora. Davi firmou-se na promessa de que, gente? Da unção. E enfrentou quem? Enfrentou Golias. Sabe por que Davi enfrentou Golias? Porque ele recebeu uma promessa. Quando ele foi ungido, ele recebeu uma promessa que ninguém venceria ele. Deus iria com ele, ele jamais seria derrotado. Davi pegou a unção e pegou a promessa. Vamos ver o momento que ele foi consagrado? Coloca para mim, 1 Samuel 16, versículo 13. O que é que diz? Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Amém? E ele foi ungido. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de quem, irmãos? Se apoderou de quem? De Davi. Foi por isso que Davi tinha coragem de enfrentar o gigante, irmãos. Porque no 16, Davi não era nem conhecido, Davi não era nem cogitado alguma coisa. Amém? Mas depois que ele recebe aquela unção que ele recebeu, foi uma unção com uma promessa. Você vai ser rei Israel. Deus é contigo, a vitória é sua. Davi, você agora é um guerreiro do Senhor, você agora é um vencedor. Com aquela unção e a promessa, ele se firmou, e aí o resto da história você sabe. Ele enfrentou o gigante, e o gigante caiu, e ele se tornou de fato o novo rei de Israel. Diga amém, irmãos. Por que Davi ficou firme? Ficou forte? Por causa da promessa. A unção tinha uma promessa sobre ele. Você vai ser o novo rei. Não tinha como matar o novo rei. Não tinha como vencer o novo rei. Amém? Aquele que foi consagrado. Quem é consagrado não tem como o diabo vencer. Diga amém, meus irmãos. Glória a Deus. Quarto exemplo aqui, ó. De que se firmou na promessa, olha lá. Ficou na promessa. Noé ficou na promessa de Deus enquanto construía o que, gente? A arca por anos. Amém? E o resultado foi: mas salvou toda a sua, o que, irmão? Família, né? Você sabe que na história de Noé, diz os historiadores, que zombaram de Noé. Noé construiu uma arca gigante, amém? Um barco gigante. O pessoal passava, para que isso, Noé? Vai vir um dilúvio aí, um monte de água, amém? Isso aqui vai inundar tudo. E Deus mandou construir essa arca. O povo zombava de Noé, amém? Ria de Noé, amém, gente? Mas já deu ditado, hein, irmão? Quem ri por último é melhor, não é verdade, irmãos? Amém? Noé ficou na promessa. Resultado, Hebreus, vamos ler, Hebreus 11, versículo 7, diz que Noé garantiu, sabe o quê? A salvação da família. Se você ficar na promessa, a tua família vai ser salva. Alguém vai dizer, pastor, como é que é isso? Como é que vai ser? Gente, não tem como vai ser não. Operando Deus, ninguém impedirá. Não se preocupe como vai ser. Se preocupe em ficar na promessa. A mensagem de hoje é: fique na promessa. Como vai ser? Como será? Não sei. Eu vou ficar na promessa. Amém? Vamos ler 11:7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, tá vendo? Temeu e para a salvação da sua, o que, gente? Da sua o quê? Família. Quem quer a família salva aí? Diga eu. Você quer a família salva em nome de Jesus? Então tema a Deus e creia na promessa de Deus. Porque ele temeu a Deus, quando Deus deu a promessa do dilúvio, Noé, constrói a arca nas medidas que eu vou te falar. Pode fazer, porque no final tu vai garantir salvação para você e para sua família. Noé ficou na promessa, ao resultado, a Bíblia diz, vamos ler de novo, pela fé Noé divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família, preparou o que, irmãos? A arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Diga amém, meus irmãos. Então Noé ficou na promessa e isso garantiu ele e a família dele salva. Gente, nós temos tantas promessas na lenda de Deus, pessoal. Uma delas diz: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e quem? A tua casa. Confia nessa promessa.
a salvação vai virar. Ah, pastor, teus parentes estão perdidos, desviados, afastados. Jesus ainda vai resgatar todos eles. Diga amém, meus irmãos. Como? Não sei. Quando? Não sei. Mas sei que vai. Deus é poderoso. Diga amém, meus irmãos. Faça sua parte. Vai orando, vai construir na arca, vai fazer sua parte, vai orando, vai fazendo voto, vai fazendo campanha por eles. Daqui a pouco vai ver todo mundo salvo em nome de Jesus, amém? E o último exemplo, quem ficou na promessa e venceu, Maria, né, irmãos? Maria permaneceu na palavra. Ela disse: cumpra-se em mim segundo a tua o quê? Palavra. Vamos ler Lucas 1:38, vamos ler? Amém? Lembra que Maria, ela recebeu uma missão, amém, de dar luz a um filho, mas ela ainda não tinha, o casamento estava acertado, mas ela não tinha tido contato de mulher não, tá, pessoal? Com o marido dela ainda não, amém? Então, o anjo veio e disse: olha, você vai dar luz a um filho, assim, 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 vai botar o nome dele de Jesus, amém, igreja? Tudo isso, né? Aí, meus irmãos, ela perguntou: como é que vai ser isso? Porque eu não tenho casada, eu estou desposado aqui, eu estou acertado o casamento, mas ainda não casei, não tive contato como nenhum. Eles: não, você vai ter contato como nenhum. O Espírito Santo vai envolver você, vai colocar semente no teu ventre, e você vai dar luz a um filho. Inclusive a tua prima Isabel teve um filho também na velhice, o nome dele foi João. Amém, meus irmãos? O anjo fala isso para ela, amém, meus irmãos? Aí quando o anjo fala isso para ela, o que ela responde? Olha o versículo, capítulo 1, versículo 38, irmão. Olha a fé de Maria. O que ela diz? Disse então Maria: eis aqui a serva de quem? Do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua, o que, irmãos? A tua palavra. Diga graças a Deus. E o anjo ausentou-se dela. Amém, meus irmãos? Mas o que ela disse? Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Aí o anjo disse: pô, era isso aí que eu queria ouvir. Disse: agora eu vou pegar essa sua palavra, o que você disse, Maria, eu vou pegar, vou lá, vou levar para o pai. Pai, está aqui, o Senhor escolheu a mulher certa. Amém? A pessoa certa, irmãos, é aquela que ouve a palavra e diz: seja feita a vontade de Deus, que assim seja a promessa de Deus na minha vida, em nome de quem? Em nome de Jesus. Resultado: Maria deu a luz simplesmente ao Salvador. O próprio Jesus, meus irmãos, ela deu a luz ao próprio Salvador, porque ela ficou na promessa. Quando você fica na promessa, você leva a luz aonde você vai. Aonde você vai, você leva a luz. Amém, irmão? Maria trouxe luz para esse mundo. Jesus deu a vida à luz do mundo, que é Jesus. Diga amém, irmão. Quando você fica na promessa, você leva a luz aonde você vai. Diga amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Termina aqui, então, dizendo, vamos lá. Então, todos venceram, porque ficaram o quê, irmãos? Na promessa. Assim como Abraão, ainda dá tempo para quem permanece na promessa. Para quem permanece na promessa, né, irmãos? Se Deus falou, ele vai o quê? Fazer. Diga comigo. Se Deus falou, ele vai... É aqui no penúltimo parágrafo, gente. No penúltimo parágrafo aqui, ó. Vamos lá. Se Deus falou, ele vai fazer. Se prometeu, diga, vai cumprir. Se começou a obra, ele vai o quê? Terminar. Diga, nada impede o cumprimento de que, irmãos? Da promessa. Quando ficamos firmes, como quem, gente? Como Abraão. Filipenses 1:6. Diga graças a Deus, irmão. Amém? O que diz Filipenses 1:6, pastor? Diz que aquele que começou a obra, olha lá, ó. Aqui no finalzinho, gente, lê comigo aqui no finalzinho, ó. Olha lá. Que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ele fala que esse aperfeiçoar quer dizer completará. Diga graças a Deus, amém, meus irmãos? Mas ele começou a boa obra. Diga amém, irmãos. Último parágrafo, vamos lá. Declare pelo que, gente? Declare pela fé. Ainda dá tempo, porque Deus não... Diga comigo, vamos pegar... Olha, gente, esse último parágrafo é para você colocar dentro de você, do seu coração, tá? Vamos lá, vamos repetir junto. Declare pela fé. Ainda dá tempo, porque Deus não falha. Segundo, ainda dá tempo, porque a promessa de Deus é maior do que o tempo de espera. Ou seja, vale a pena esperar em Deus. Amém? Que mais? Ainda há tempo. Terceiro,
ainda há tempo, porque Deus fortalece quem permanece. Quem permanece? Crendo. Você está crendo na promessa ainda? Pastor, eu estou crendo. Eu creio que Deus cura, que Deus prospera. Eu creio que Deus ainda abre porta. Pastor, eu creio que Deus faz milagre. Então diga comigo, ainda dá tempo. Diga, a promessa vai se cumprir. Amém, meus irmãos? E por último, meus irmãos, para terminar, Abraão recebeu, porque não duvidou. Então vamos entender. Por que Abraão alcançou a bênção, pastor? Vamos lá. Primeiro, Abraão recebeu, porque não duvidou, foi fortalecido na fé e glorificou a quem, irmão? Glorificou a Deus. Tudo isso porque ficou aonde? Porque ficou aonde? Na promessa. Amém, irmão? Tudo que Abraão alcançou e outros heróis da fé e mulheres de fé foi porque ficaram na promessa. E o mesmo Deus está dizendo de nós. Olha o que Deus está dizendo de nós, para mim e para você hoje. Fique aonde? Fique na promessa, porque ainda dá tempo. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Glória a Deus. Fica na promessa, meu irmão. Fala para quem está ao seu lado. Fique na promessa. Ainda dá tempo. Não tem esse negócio. Já foi muito, pastor. Não. Fica na promessa. Ainda dá tempo. Amém, Jesus? Glória a Deus. Agora eu quero orar, pessoal. Quero orar para Deus lhe fortalecer. Amém? Não vamos participar agora da Santa Ceia. Mas talvez você foi tentado a sair da promessa. Irmão, nenhum de vocês estão aqui por acaso. Diga amém. Amém, irmão? Nenhum de vocês estão aqui por acaso, não. Deus trouxe você. Poxa, eu estou aqui porque eu sou obreiro. Não. Você está aqui porque Deus colocou você nesse lugar. E Ele te deu uma promessa. Você é um membro, Deus te deu promessa, é um visitante. Pastor, visitante pela primeira vez, não importa. Você não está aqui por acaso, não. Deus tem uma promessa na tua vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Ele tem. Agora você não pode sair dela. Se você sair, você perde. Mas se ficar, você vai glorificar. Diga amém, meus irmãos. Eu vou orar para Deus te fortalecer nessas promessas. E tudo que você ouviu hoje, né, irmão? Vou orar para Deus te fortalecer. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então feche os seus olhos. Coloca a mão no seu coração. Pai amado, Pai querido, eu quero orar agora, meu Deus, para o Senhor fortalecer o teu povo, aqueles que estão na promessa de Deus. Pai, venha hoje, meu Deus, trazer virtudes. Venha hoje, Pai, trazer a bênção em nome